Hoje a gente vai falar de um assunto muito atual. A gente vai falar de lifelong learning. O que é esse tal de lifelong learning e como é que a gente pratica esse tal de lifelong learning. Então, hoje nós vamos conversar com a Maitê Vargas. A Maitê vai compartilhar a experiência dela com lifelong learning e vai dar dicas pra gente, viu? Então fiquem todos aí, eu tô aqui me conectando. Oi, Pati! Oi, Pluri! Tudo bem? Boa noite! Tudo. Boa noite, Maitê, seja bem-vinda. Muito obrigada aí Boa pela tua noite! presença. Meu, que presença iluminada, tá Ah! linda. Obrigada, Pati! É, Imagina! Maitê, eu já falei um pouquinho pro pessoal aqui que a gente vai conversar sobre lifelong learning, mas antes de Tá tudo, eu ótimo! gostaria que você se apresentasse. Se Tá, alguém não conhece você, porque você é a nossa plurimestra aí que já participou muito da Pluriversidade. sim. Pati, só deixa eu confirmar antes, você tá me escutando bem? A imagem tá Super boa? Tá bem, tranquila? imagem Ótimo! ótima, tá maravilhosa. Então tá, então tá. Então, prazer, eu sou a Maitê. Eu sou pedagoga, né, de formação. Estou me especializando agora em psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Finalizei a especialização em psicopedagogia clínica institucional e fiz aí umas outras formações, né, que foi o que eu fui tendo necessidade durante a minha trajetória, né, pessoal e profissional. Então, fiz aí um MBA em gestão de pessoas, gestão de projetos, gestão empresarial. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, Paty? Faz quase um ano, estava lembrando ainda do nosso último encontro que a gente fez, que foi sobre a comunicação não violenta, em dezembro do ano passado. Né? Esse ano já tive com vocês de novo, participando ali da psicologia positiva, né, que a Lidinha fez, que foi uma delícia também. E é uma alegria poder estar aqui de novo com vocês, né, compartilhando esse conhecimento sobre o lifelong learning, que para mim traduz muito essa essência da pluriversidade, né? Dessa essência de educação para a vida. Então, é uma delícia estar com vocês aqui. Ah, é uma delícia estar com você, Maitê já nos presenteou várias vezes aí com, meu Deus, com pluriaulas aí maravilhosas, aí compartilhou muito conhecimento, foi sensacional. Maitê, me diz uma coisa, assim, você como pedagoga, como uma pessoa que está estudando a respeito, né? Você Uhum. acha que a educação de hoje que nós temos, a educação tradicional, né, que vai até aí, vamos dizer, a pós-graduação, né, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, vamos pensar nessa coisa mais ampla, você acredita que ela é o suficiente? A pessoa chega ali no final, num pós-doutorado, que é bastante tempo, é bastante trabalho, é bastante investimento, né, em aprendizagem. Você acha que chegou ali já tá bom? É o suficiente? Então, Paty, assim, né? É uma questão que a gente para pensar muito, né? Que tem muito a ver com essa questão do lifelong learning mesmo. É porque, assim, se a gente parar para pensar, né? Será que tudo isso de conhecimento que a gente acumula, ele é suficiente, né? Primeiro para nossa vida, seja pessoal, né? E profissional. E segundo, ali para nossa prática profissional. E muitas vezes a gente vê que não, né? Que não é suficiente. Então, às vezes a gente vai passar, tipo, anos assim, de repente até dentro, né, de uma universidade, fazendo um processo, sei lá, né, uma especialização, um mestrado, um doutorado, mas daí quando tu vai chegar, de repente, né, na prática, tu acaba não conseguindo aplicar, né, aquilo que tu aprendeu, seja porque aquilo que tu aprendeu já não está mais contextualizado com a tua prática de hoje, né? Então eu pego assim meu próprio exemplo da pedagogia. Tem coisas que hoje a gente sabe, né, que a neurociência traz sobre a questão de aprendizagem, de ensino, que faz total diferença e que a gente acaba, né, não tendo esse conhecimento disponível. Então, assim, principalmente de algumas áreas, né, Paty? Então, tu pega, assim, por exemplo, a área de marketing, algumas questões que é muito volátil, muito rápido, né? Então, que tu aprende ontem, hoje tu já não tem mais, aquele conhecimento já não é mais válido. Então, tu tem que estar o tempo inteiro, né, correndo atrás, assim. Então, o que a gente pensa, né, na questão do lifelong learning, que é, né, uma palavra do inglês que significa bem essa questão de educação para a vida, né, formação continuada, bem essa essência, faz muito sentido a gente poder parar para pensar
realmente, né, o que que eu estou aprendendo, isso aqui está suficiente para minha prática, né? Como é que eu contextualizo isso com o meu dia a dia, porque senão a gente entra, né, só nessa só vai estudando e às vezes tu acaba vendo que não tá suficiente, né? Que não é suficiente. Então, tempo desse atrás eu até fiz uma pesquisa, né, perguntando se as pessoas achavam que o que elas tinham aprendido era suficiente para a vida e a maioria 99%, né, das respostas foi que não dava conta. E muito por causa desse mundo VUCA que a gente vive, né? Então, assim, ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo, ele é ambíguo. Então, o tempo inteiro a gente tem demanda de aprender alguma coisa nova, né? Tu pega o próprio exemplo da pandemia, o que que a gente teve que se reinventar. Imagina, né? Aulas online, empresas que tiveram que se reinventar toda a sua prática, né? Então, assim, é muito essa questão, como é que a gente dá conta, né, dessa demanda que a gente tem pelo conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, assim, como é que a gente consegue separar, né, meio que o joio do trigo, assim, o que que faz sentido para nossa vida mesmo e o que que não faz. Então, isso que eu acho que é um grande desafio, né, que é justamente isso que a gente vai conversar aqui hoje, né, Paty? Porque vem, Legal. assim, muito dessa questão... Pode falar, desculpa. Não, não, só tô aqui encantada aqui. Tá, imagina. Então, assim, ó, é muito, né, a perspectiva que eu trago, isso é muito numa educação para a vida mesmo, né? Então, assim, é um termo que ele já é mais utilizado, assim, no viés empresarial, né? Que no final a gente vai falar um pouquinho sobre isso, assim, mas a perspectiva que a gente traz aqui é um pouquinho até mais ampliada, né? De realmente, assim, como que a gente consegue ter uma educação para a vida, né? Então, assim, desde criança, desde a infância, o que que a gente consegue ir, né, já resgatando e se trazendo para a nossa prática, assim, algo que seja bem prático, né? Legal. Que contribua muito com a nossa vida, assim mesmo. Tá, então eu vou Porque, aproveitar esse gancho tá, aí. Desculpa te interromper, mas é porque eu sei que você é mãe de duas meninas lindas. Então, assim, sim, sim, então me diz assim, no contexto do infantil, né? Vamos sim. pensar isso, suas filhas são pequenas, né? Tem Uhum, 4, 8, alguma coisa assim, não é sim, isso? sim, Então tá. sim, O 5 e 8. lifelong learning, ele seria aplicável para criança ou isso é só para quem é adulto, já terminou a escola, a faculdade e aí sente falta de alguma coisa que é complementar? Sim, não, Paty, eu acho que já é super aplicável, assim, né, desde a infância. Então, quando teve, né, por exemplo, agora a pandemia, que a gente, naquele primeiro momento, né, ficou em isolado, a escola das meninas, nesse momento inicial, né, ela não tinha aderido a nenhuma plataforma, assim. Então, eu até tive, né, por iniciativa própria, assim, de montar meio que um projeto de vida, né, com elas, assim. Então, a gente foi realmente buscar, né, conhecimentos, mas que daí fizessem sentido para elas, né, que partissem, assim, da curiosidade delas, de algo que elas, né, quisessem saber, porque o que eu vejo é muito importante também é a intencionalidade, né, porque, Uhum. assim, qual que é a diferença se a gente parar para pensar, né, lá da minha educação, né? Por exemplo, eu precisei pesquisar em Barça, né? E não era nem a minha Barça, era a Barça do vizinho, né? Que eu nem tinha para fazer trabalho, tinha que ir lá, tinha que pesquisar na Barça mesmo. E hoje em dia, tudo que a gente precisa saber, né, tá na internet. Só que assim, e o que que a gente faz com essa enxurrada de informação, né? Será que a gente fica intoxicado de informação, né? Infoxicação, que é a intoxicação ali da informação mesmo, se a gente consegue aplicar aquilo, né, para nossa vida de uma forma relevante, assim. Então, né, se a gente for pensar no conceito para trabalhar mais com crianças, né? A gente partiu aqui nesse projeto de vida que a gente desenvolveu mais de perguntas, né, de big questions, de perguntas que fizessem sentido, né, de acordo com a curiosidade delas, mas que daí dentro disso a gente já conseguia, né, trabalhar uma série de informações. Então, eu lembro que teve um dia que surgiu um questionamento assim,
Por que que tem, sei lá, a Estátua da Liberdade, né? Que é uma coisa que faz mais parte do cotidiano, até porque vê, né, a estátua da Havan ali. Então, quiseram saber da onde que tinha surgido isso, né? E daí a gente foi lá pesquisar para saber que foi um presente da França, mas que daí demorou trocentos anos para ser construído. E o que que teve a ver isso com os imigrantes que estavam vindo. Então, a gente já conseguiu estudar sobre a história, sobre a geografia. Então, o aprendizado, né? Ele vai ter muito mais sentido e muito mais, né, significado, e até ele vai ficar muito mais solidificado se ele tiver a intencionalidade, realmente, né? Sim, Tanto para quem sim. ensina quanto para quem aprende. Então, eu penso que desde criança, sim, né, a gente já consegue ir trabalhando isso. Lógico assim, não preciso fazer um projeto de vida para trabalhar isso, né? Mas assim, com as pequenas coisas, assim. Então, a criança, a gente, né, tá falando aqui de criança. A criança tem uma curiosidade, assim, tremenda. Ontem, domingo, até a minha... Não sei se foi ontem ou foi sábado, que a minha pequena até me perguntou assim... Mãe, assim, ó... se no começo, né, não tinha as pessoas, mas se no começo não tinha pessoa, como que surgiram as primeiras pessoas, né? Se não tinha pessoas do mundo e tal. Então tu vê assim o nível de curiosidade que às vezes eles têm, né? Mas assim, quão bacana é a gente poder dar a oportunidade de eles poderem, né, expressar essas dúvidas e que a gente realmente, né, veja aquilo que é uma pergunta interessante e a gente consiga, né, buscar informação, assim, até porque o que eu vejo é muito isso, né, Paty? O conhecimento, ele tá super disponível, mas assim, e quais Sim. perguntas que a gente faz, né, a partir daquilo que a gente tem? Então, resposta a gente tem de sobra, mas e que perguntas que a gente consegue fazer para a gente poder tratar, né? Então, assim, a gente está caminhando, surge alguma coisa, tem uma dessas perguntas e fala, essa é uma boa pergunta para em algum momento a gente pesquisar junto, Que entende? Porque eu também legal. me preocupo e não trazer já a resposta pronta, né? Porque Uhum. daí faz parte desse desenvolvimento de pensamento crítico, né? De poder realmente refletir e até saber como perguntar, né? Porque eu vejo que é muito legal isso, partir da autonomia realmente, assim, para poder ir buscar o conhecimento, né? Não ficar Sim. assim só à mercê que alguém traga, Elas que constroem o alguém. conhecimento junto com você, né? O teu Sim, papel, no caso, é claro, é como mãe nesse momento, mas não deixa de ser um papel de um mestre, né? De um professor, só que no novo estilo, né? Um professor mais como um facilitador, aquele sim, que ajuda, inclusive, na curadoria do material que está sendo pesquisado, né? Porque você comentou e eu sim. achei muito importante, né? A gente tem uma quantidade muito grande de informação, mas ao mesmo tempo é necessário a gente saber transitar no meio de tanta informação, né? A gente tem informações que estão defasadas, a gente tem informações que são duvidosas. Então, nesse momento é muito importante você ter ali uma pessoa que consegue te ajudar, inclusive, a desenvolver esse espírito crítico, tá? Essa pessoa está me dizendo isso aqui, mas será que isso aqui que ela está me dizendo realmente é? De onde que veio essa informação? Né? Então, assim, é bem legal, né? Muito interessante, muito mesmo. Exato, Paty, exato. Eu vejo que é muito, muito isso mesmo, assim, né? Porque até quando começou, né, a pandemia, deu aquele boom de live, né? Que até falava assim, eu tenho medo de um dia eu vou abrir a geladeira e vai ter uma live lá dentro, né? O que que vai estar acontecendo, assim? E que foi muito legal, né? Porque foi a forma que a gente encontrou de poder realmente, né, manter essas relações, que faz super sentido, né? A gente conseguir realmente construir o conhecimento de forma coletiva, né? Pessoas assim muito bacanas se disponibilizaram para transmitir o conteúdo, né? Para conseguir ali interagir. Só que assim, uma coisa que para mim ficou muito marcante, assim, até numa live que eu assisti, né, do Christian Barbosa, que ele é especialista assim, em produtividade, né? Então, uma pessoa muito Uhum. bacana de produtividade, que daí ele estava até questionando, assim, ok, você viu 10 lives e disso, o que que tu colocou em prática na tua vida? O que que aquilo ali fez sentido para ti? Né? Então, o que eu vejo é muito isso, assim, a informação, ela tá disponível, a gente, né, é muito fácil hoje em dia tu ter informação, o que eu vejo, assim, é tu conseguir realmente transformar a informação em conhecimento, né, em conseguir realmente aplicar aquilo ali para uma mudança positiva na tua vida, né, de forma Sim, crítica, de forma intencional, de tu conseguir fazer
esse meio campo, né, digamos assim, de conseguir trazer isso de uma forma prática, porque senão tu fica assim, daqui a pouco, né, tu tem até um staff, tu não aguenta mais, porque Sim, assim é muito, excesso. quantas pessoas, né, que compram cursos online e que não assistem, porque, né, tem várias questões ali de persuasão, de gatilho, compre isso, aquilo, tu compra, mas e daí depois tu não dá conta, né, de ver tudo Sim, aquilo e de aplicar para tua vida, assim. Então, o que eu vejo, né, que faz muito sentido, assim, do próprio lifelong learning, né, que é muito de a gente conseguir, né, pegar tudo isso e trazer com intencionalidade para nossa vida, né? Para sim, que realmente a gente consiga ter uma mudança positiva, uma mudança prática daquilo que para a gente faz sentido, sim. né? Conseguir realmente colocar. E cada fase da E vida ela vai ter um tipo, a gente tem interesses que vão variando à medida que a gente vai evoluindo na vida, né? Não vou falar a gente sim, vai envelhecendo, vou falar a gente vai evoluindo, né? Então a gente tem os sim, interesses, as curiosidades, aquilo que chama atenção quando a gente é criança, depois é quando a gente é adolescente, jovem, adulto, até a idade madura, né? Então a gente vai tendo sim, esse custo, tipo como se fosse um caminho que você vai percorrendo. É muito sim. interessante. Mas assim, você voltando ali na pedagogia e tudo na tua Uhum, experiência de vida, a escola, né, que é o nosso método tradicional de ensino, ela geralmente, muitas crianças têm dificuldade, sabe, de ir para a escola, de sentar numa carteira, de assistir aquelas aulas, de pensar, poxa vida, para que serve a matemática na minha vida? O que eu vou fazer com a história, com a geografia? E assim, me parece que existe uma necessidade da gente aprender a gostar de aprender. E aí eu queria que você sim. falasse um pouquinho sobre isso. Será que você tem alguma coisa para contar para gente? Sim, então, né, assim, uma das minhas forças de caráter ali pela psicologia positiva, né, é realmente o amor pela aprendizagem, assim. Então, para mim é uma coisa que faz muito sentido, né, que eu gosto muito de aprender, assim. Eu não me satisfaço, digamos assim, isso é assim porque é assim, né? Eu sempre vou realmente querer tentar entender o porquê que é assim, ou, né, saber lidar com aquilo ali. Então, por exemplo, assim, né, Paty, um exemplo. Teve uma vez na empresa, estragava o computador e tal, né, e o técnico chegava, queimou o cooler e tal. Tá, mas o que que é o cooler? Né? Então, assim, eu fui fazer um curso de montagem e manutenção de computador para pelo menos entender o que que ele estava me dizendo, Gente, entende? Assim, então não que significa que eu vou legal! fazer, que eu tenho que lidar com aquilo ali, né? Mas para pelo menos tentar saber, né, do que se trata. E foi um barato, assim, na época eu era a única mulher da turma. Teve, né, várias situações engraçadas assim, mas foi muito bacana, sabe? E isso que eu acho legal é assim, a gente ter esse gosto, né, pela aprendizagem, para a gente realmente não precisar é, depender dos outros, né? Ou ficar à mercê, assim, de alguma informação que se traga, porque, assim, conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente, né? Se a gente parar para pensar, assim. E, de qualquer forma, é uma coisa que faz muito sentido, né? A gente buscar isso para a gente realmente poder conseguir aplicar ali na nossa vida, né? Então, e as pessoas eu vejo elas como muito capazes, entende? Isso que eu acho que às vezes a gente não se vê dessa forma, né? Acaba tendo aquela coisa assim, eu sou de humanas, não, eu sou de exatas. Só que a gente não se dá conta, né, que isso assim já não se sustenta. Até, né, os estudos assim, de neurociência falam que a gente tem neuroplasticidade, então a gente tem capacidade de fazer novas conexões, né, no nosso cérebro. Então, é lógico que de repente a gente vai ter mais facilidade com uma coisa ou com outra, mas assim, a gente tem capacidade, né, de poder realmente estar aprendendo e estar aprendendo por toda a vida. E isso assim é super importante até para a gente poder realmente, né, continuar estimulando assim o nosso cérebro, a nossa memória. Isso vai fazer total diferença para a nossa vida como um todo. Então, isso que eu Sim, acho muito bacana, né? Assim, a gente se colocar realmente como
autor nesse processo de aprendizagem. Até a gente pega, né? Tem o Scott Young, que escreveu aquele livro Ultra Learning, né? Ele se propôs um desafio de em um ano, né, ele conseguir realmente aprender todo aquele conteúdo que ele poderia, né, que ele levaria, sei lá, uns 4, 5 anos pelo MIT, né, e de uma forma muito mais dispendiosa e tal, e ele realmente conseguiu fazer um projeto de ultra aprendizado, né, e daí ele conseguiu terminar, né, esse conhecimento dele, conseguiu escrever um livro e tal, então isso que eu acho muito bacana, assim, a gente realmente, né, se colocar como protagonista desse processo, né, realmente, assim, Sim, ter essa intencionalidade para buscar esse conhecimento. Tem sim. algumas iniciativas, né, Paty, muito bacana, por exemplo, a Team Academy, que surgiu lá na Finlândia, eles agora têm na Espanha, tem na França também, que eles se propuseram, assim, a ter o conhecimento, né, de marketing e tal, mas numa realidade prática. Então, assim, até já atendendo alguns clientes, sabe? Já tendo essa vivência junto. Então, é muito bacana, assim, porque não fica essa coisa que a gente vê, às vezes, né, na academia, na universidade, muito descontextualizada. Que tu, Uhum. assim, aprende uma coisa na teoria e, de repente, quando tu vai chegar na prática, ou não é assim, ou já mudou, né? Então, é Sim, muito legal, assim, a gente abrir um pouquinho a mente, né? E ver que tem essas iniciativas e, realmente, assim, se a gente pensar mais na educação formal, a gente também conseguir colocar muito, né, o aluno, o educando, enfim, como centro, né, do seu processo de aprendizagem. Então, assim, o sim, professor, ele não é mais o detentor exclusivo do conhecimento. O conhecimento está aí, está livre, né, está no sim. Google. Então, assim, como que ele consegue ter esse processo bem ativo, né, de ser um facilitador, de ser um mediador, né, de ajudar nessa curadoria, mas de não ficar, né, com aquela coisa dos PhDeuses que a gente sabe que tem, né, de se colocar num pedestal, eu sei, você não e tal. É. Então, A propósito disso que você está falando, né, a gente tem aqui a contribuição da Veronese Dal. Eu acho que é a de Janira, uhum, porque esse sobrenome aqui eu reconheço aqui, mas a gente não tem certeza. Ela escreveu aquilo que eu acho que ilustra perfeitamente o que você está falando agora. Sou professora, uhum, sou apaixonada por ensinar. Que bom que todos os professores sejam apaixonados por ensinar. Mas olha o que ela coloca. sim, Mas amo muito mais aprender. Me sinto uma eterna aprendiz. Poxa vida, a gente estava conversando antes, né, Maitê? Quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. E olha que legal ter uma professora com esse espírito de aprendiz, né? Ela está sempre sim, nesse processo de troca, recebendo do aluno, né, um estímulo para tá sempre procurando se desenvolver. E a gente recebe cada pergunta, a gente está falando de um assunto e a gente pensa, aqui esvaziei, né? Aqui eu já dominei sim, tudo, é isso. E a pessoa te traz uma pergunta, e se você tiver a humildade de escutar aquela pergunta e se abrir para aquele universo, meu Deus, assim, fica riquíssimo, né? E aí você dá ao sim, aluno também a oportunidade de ser, a Djanira mesmo, de ser realmente sim, o protagonista. E à medida que a gente se sente parte da coisa, que é o que acontece aqui na Pluri, né? Plurimestres e pluriversitários, todos juntos construindo conhecimento, né? Uma troca, um compartilhamento, uma coisa muito dinâmica. À medida que você se sente parte, você tem cada vez mais vontade de estar ali, de participar. Então é completamente diferente daquela sim, coisa estática, né? Onde um fala e o outro só ouve e copia e repete e sim, escreve na prova, tá? É muito legal mesmo. sim. Fantástico. E, e é muito legal, né, Paty? Porque a gente já tem, assim, é lógico, né, que é uma questão que é muito desafiadora, assim, né? A gente tem uma estrutura, a gente tem modelos educacionais, né? A gente tem até forma, né, de sentar, às vezes, que não Uhum. privilegia, né, a gente conseguir realmente essa troca de estar em círculo e tal, de, né, tá com esses momentos, assim, de maior interação, de maior troca, assim, mas a gente já tem, né, algumas iniciativas muito legais, né, na educação, assim. Então, tu pega, tem um projeto que chama Soul, né, que eles também partem dessas big questions, assim. Então,
que as aulas são como, né? As aulas partem de alguma curiosidade, né, realmente desses alunos, de alguma dessas perguntas, e daí, assim, tem alguns pequenos grupos, né? Tem um professor que fica acompanhando, mas que, assim, eles vão, fazem as pesquisas, né? E quando termina, assim, esse tempo, eles apresentam um para os outros. Então, tu imagina, assim, né? Quão mais que eles aprendem do que se realmente ali ficassem, né, só sentados escutando. Até porque, assim, né, Paty, além do conteúdo propriamente dito, a gente vai aprender muito mais o quê? A gente vai aprender trabalho em equipe, né? A gente vai ter que poder ouvir o outro falar, escutar, ter a nossa vez de falar, construir isso em conjunto. Então, assim, né, além não é só o conhecimento que eu vejo hoje, assim, né, esse papel da aprendizagem, é de realmente a gente conseguir formar, né, pessoas para a vida, assim. É muito legal aqui em Florianópolis, assim, a gente já tem algumas escolas que já têm essa pegada, né, até de preocupação, assim, de formação com seus professores, né, e tal, que já tem esse pensamento, assim, de formar cidadãos para a vida, e eu vejo que faz muito sentido, né, principalmente nesse mundo que a gente vive hoje. Então, às vezes a gente pensa assim, tem profissões que vão ser extintas, né? Sim, Então, será que o que a gente pensa em trabalhar no futuro ainda vai existir? Então, isso que é um ponto, né, para a gente pensar. Muito mais se a gente pensa lá nas habilidades, né, do futuro que foram colocadas lá no Fórum Econômico Mundial, aquelas 10 habilidades lá. A gente vai ter inteligência emocional, a gente vai ter flexibilidade, né, cognitiva, a gente vai ter criatividade, a gente vai ter uma série de coisas que às vezes a gente não se dá conta, né, de que sim. é necessário para o nosso dia a dia. A gente fica muito focado, às vezes, numa coisa muito técnica e que de repente essa coisa técnica, tudo que tem a tendência, né, de que possa ser automatizado, a princípio vai ser automatizado mesmo. Sim, Então, sim. assim, o ideal é que a gente consiga, né, não quer ser substituído por um robô, não se torne um. Então, que a gente Uhum. consiga realmente, né, ampliar esse nosso pensamento, ampliar essa nossa visão para buscar coisas, né, além desse conhecimento, né, de realmente ter esse aprendizado para a vida, de não ficar focado ali só muito, né, no conteúdo, em coisas muito definidas, muito certinhas, assim, de Não, ampliar um pouco essa visão. e muito definidas até que não sejam mais, e muito definidas até que mude, Sim, né? E as coisas estão sim, mudando com tanta rapidez que é até perigoso você criar, entre aspas, um conteúdo e passar esse conteúdo de uma forma muito estanque para os alunos, porque você cria neles a ilusão de que aquilo é e acabou. Né? E as coisas, sim, elas estão, né? Na verdade, elas estão em constante mudança, né? Deixa eu trazer aqui um comentário sim, da Lili, que eu achei bem interessante, né? A Lidinha escreveu aqui. Conversando com diversos professores, percebo que existe a intenção de ser facilitadores. No entanto, no sim, sistema online, quais as dicas? Ela está te perguntando. Pois muitos alunos não sim, interagem, não abrem as câmeras, microfone. Parece que acostumaram a receber o conteúdo todo pronto. E até eles têm sim. dificuldade de botar a mão na massa. Sim, sim. Assim, ó, Paty, só deixa eu falar uma coisa rapidinho antes desse último que tu trouxe da bolha, só porque tem a ver aqui com isso que a gente estava falando, que foi uma coisa que eu até vi numa aula, né, de hoje, que foi sobre cyberbullying e adicção à tecnologia, né, e algo que eu acho importante, assim, a gente também propor essa reflexão aqui, é Uhum. que, assim, ó, é muito interessante, né? Ele trouxe uma proposta assim de que se a gente fizer a mesma pesquisa, a pesquisa do mesmo termo do Google, o resultado vai ser diferente, né? Para mim do que para ti, de acordo com o que a gente busca, né, anteriormente, de acordo com o que o algoritmo vê que é relevante para nós. E Olha assim, ele só. fez, né, alguns testes, assim, fez em sala de aula, pesquisou e não teve um resultado que saiu igual ao outro, né? Então, assim, um risco que a gente corre também com essa tecnologia é de a gente viver numa bolha, sabe? Porque assim, é tudo muito personalizado. E isso é excelente, né? Porque é customizado, mas assim, você não tem até aquela coisa que assim, o que vai aparecer mais para ti? É os resultados que tu busca. Então, assim,
tu vai começando a viver numa bolha e às vezes tu não tem essa amplitude de visão. Então, até isso é uma coisa, né, pra gente, assim, tomar um cuidado de realmente poder ampliar o nosso olhar, né? De não ficar muito focado ali, só naquilo ali que a gente traz, né? E que eu vejo que é muito isso, assim, de realmente se a gente, né, trazendo isso para aula, né, agora, assim, online. É lógico que a tecnologia, ela também, né, tem uma interferência, assim, muito grande na nossa vida, inclusive pela questão do nível atencional, né? Então, assim, se a gente enquanto adulto e tal, já tem às vezes uma dificuldade até de manter o foco, né? Porque às vezes se tem aquela ilusão de que sou multitarefas e a gente sabe que não existe isso de ser multitarefas, né? Assim, tu pode estar com vários programas abertos, se fosse pegar a analogia do computador, né? Mas tu vai ter que ir vendo uma coisinha ali por vez, assim. Então, o que eu vejo que é muito desafiador, né? Realmente é a gente, né, conseguir já trazer esse conceito, né, de foco, de atenção, né? Seja para os adultos, seja para as crianças, de tu estar presente, né? Porque que assim é uma coisa tão bacana a gente poder pensar sobre o mindfulness, né? Que a Pluri traz tanto assim também, de tu poder realmente estar vivenciando o momento presente, que às vezes a gente não tá. Né? Então, tu tá ali na aula, por que tu precisa, né, tá com a câmera desligada? Por que, né, tu não consegue estar ali interagindo? Será que tu tá fazendo outra coisa? Mas se tu tá fazendo outra coisa, tu não vai, né, ter um aprendizado bom em nenhum dos dois. Então, isso que é um desafio, né, hoje, assim, de realmente a gente conseguir envolver, né, muito mais a pessoa, assim, de não trazer, né, esse conhecimento pronto. É lógico que é um desafio, né? Não tem também fórmula pronta, nem receita de bolo. A gente vai ter, né, cada turma, cada aluno, cada pessoa do outro lado ali que vai, né, trazer, assim, de acordo com o que é importante, né, para si. Mas o que eu vejo muito seria isso, assim, a gente realmente conseguisse ter essa atenção no momento presente, né, no que está sendo feito, né, que eu vejo que muda muito essa questão de até de respeito, né, de tu estar participando ali com a pessoa e, poxa, se tá fazendo outra coisa, o aprendizado não vai ser o mesmo, né, então é Mas muito desafiador mesmo. É que eu acho, Maitê, que na verdade o que que acontece? Aí a pessoa é um acumulador de conhecimento. E eu acho Sim, que acumulador de conhecimento não é a mesma coisa que um lifelong learner, né? Aqui sim, tem uma pessoa que trouxe, eu não vou conseguir ler o nome dela, né? Mas ela escreveu assim: eu vejo que o lifelong learning é um conceito antigo com um novo nome e uma nova sim, roupagem. Quando Sócrates fala, só sei que nada sei, ele já está propagando essa ideia de aprendizagem contínua. Aí eu achei fantástico, por que eu quis trazer aqui? Porque sim, o princípio, né, da filosofia é você estar nesse processo de atenção plena. Tem uma pessoa que está sim, compartilhando uma posição, uma ideia, você está escutando aquilo, está se abrindo àquela ideia, e ao mesmo tempo você não é uma esponja que vai absorver aquilo e acabou, e vai incorporar. sim, Você vai também trazer alguns pensamentos seus, e de repente dúvidas, questionamentos e até discordância, por que não? Então, esse é um processo de aprendizagem verdadeiro, né? Onde você tem isso aí. Então, isso aí que essa pessoa que eu não vou saber falar o nome compartilhou, eu achei fantástico, porque aí resolveria o problema. Se o aluno está durante a sala de aula nessa posição de eu sou o construtor do meu próprio conhecimento. Alguém vai me falar algo, eu vou escutar aqui, eu opto por estar ali, né? É uma opção minha. Eu poderia não estar ali, sim, eu desligo a câmera e saio, ninguém vai saber. Mas eu estou ali, presente, né? Eu estou investindo uma parte do meu tempo ali. Então eu vou estar inteiro ali. Eu vou me dedicar, eu vou abrir a minha mente, eu vou me permitir escutar essas ideias, incorporar essas ideias, ou então dizer, não, essas ideias aqui eu não concordo, e trazer argumentos e construir uma discussão saudável, né? A gente está muito acostumado ou um tem razão e o outro não tem, e não existe isso, porque a gente enxerga as coisas de pontos de vista diferentes. E se a gente juntasse os nossos pontos de vista,
Olha que rico, a gente ia ter um mundo, não era em 3D, não, em multi-D, né? Porque Sim, são milhares de pontos de vista diferentes a respeito de uma mesma situação. Então é sim, riquíssimo isso. E aí sim a gente teria um conhecimento construído de uma forma muito bem fundamentada para a vida toda, né? Porque essa é uma. O lifelong learning, pelo que eu estou entendendo que você está me falando, é uma uhum, postura de vida, muito mais do que fazer um curso e passar a vida fazendo cursos, é uma postura de vida em relação ao conhecimento. E o sim, conhecimento não é só aquilo que você aprende nos livros, ou que um professor, ou que um curso. O conhecimento pode ser uma coisa que você aprende quando você sai da sua casa e vai fazer compra no supermercado. Tipo eu, por exemplo, a primeira vez que fui usar os caixas eletrônicos, que não tem ninguém, sim, que você tem que fazer tudo. É um conhecimento. E aí eu me fecho. sim. Não, eu não sei fazer isso, né? Eu não vou aprender a fazer isso, eu não consigo fazer isso, e você deixa de aproveitar uma oportunidade. E isso é lifelong learning, é estar aberto à Sim, riqueza do mundo e aproveitar aquilo que sim. a vida tem para oferecer. Perfeito. E é muito isso, né, Paty? Isso daí até tem a ver com essa bolha, né? Que às vezes a gente acaba ficando no meio, sabe? Porque assim, se só aparece para mim, por exemplo, né, na internet, coisas que reforçam o meu ponto de vista, né? Eu vou ficando cada vez com uma visão mais distorcida da realidade. Então, por isso que, né, vai ficando Ficou muito assim. limitado. É, Então, fica assim, sabe? Então, por que que, né, hoje a gente tem assim até tanto ódio, tanta discussão, tanta, né, polarização nas informações, eu tô certo, tu tá errado, até por conta desse reforço que a gente tem, né? Tem um TED muito bacana, não vou lembrar o nome agora, mas depois qualquer coisa, né, eu mando, enfim, a gente deixa compartilhado nos comentários e tal do IGTV, mas que ele traz justamente isso, assim, né? Ele tem um partido político dele, é um americano, né? Ele se coloca como um liberal, mas ele coloca que ele gosta de, ou que ele é democrata, mas que ele gosta, né, de ver o que os colegas estão colocando, que os colegas, né, democratas estão colocando, até para ele poder aprender com eles, né? Poder realmente refletir sobre o posicionamento dele. E ele comenta que não aparece mais esse conhecimento para ele, né? Vai tudo olha só. sendo varrido, vai tudo sendo banido ali da página dele, assim. Então, o cuidado, né, justamente assim, para a gente não viver nessa bolha, né? Principalmente assim, porque a gente adulto às vezes espera-se que tenha um pouco mais de maturidade para lidar com isso. Mas tu imagina assim as crianças, né, que estão desenvolvendo ali várias dessas, né, funções de planejamento, de organização, de controle inibitório e tal. Então, se a autoestima, né, vai sendo reforçado pelo que eu posto, pelo que eu comento, pelo que eu isso, pelo que eu aquilo, né, como é que eu vou realmente tendo, né, o meu valor, a minha autoestima, assim, e acho que isso tem a ver justamente com isso, né, com esse aprendizado para a vida, assim, da gente realmente poder ter esse pensamento crítico de não é porque tá na internet que é verdade, né? Não é porque alguém falou que eu tenho que acreditar naquilo, eu também não preciso desacreditar, né? Eu posso Sim. exercer a minha busca, assim. Então, e acho que essa questão do autoconhecimento é fundamental, né? Se a gente for pensar assim, em algumas dicas, né? Ah, Ah, eu ia como te que eu pedir posso dicas. então. Sim, sim. Como que eu posso, né, me tornar, então, um lifelong learner, né? Como que eu posso ser um aprendiz para a vida? Como que eu posso realmente colocar intencionalidade, né, nesses meus processos de ensino e aprendizagem? Então, primeiro ponto é realmente o autoconhecimento, Uhum. né? A gente ter clareza até do nosso propósito, né? Do que faz sentido pra gente. Então, assim, poder pensar lá na mandala do Ikigai, vamos supor, né? Que a gente identifica ali o que eu gosto, eu sou bom fazendo, o que faz, né, faria bem para o mundo e tal. E nessa interseção, qual que é o meu propósito, então, né? Porque nota, assim, se o meu propósito, sei lá, eu vejo que é trabalhar com processos de ensino e aprendizagem, que sentido que faz, de repente, eu estar num curso que não tem nada a ver com isso, né? O que não vai estar contribuindo para o meu propósito. Então, né, já deixaria, assim, muita clareza nessa intencionalidade das escolhas que eu faço, né? Então, Uhum. assim, essa questão
de autoconhecimento, da gente pensar, poder pensar também, né, como que eu aprendo, como que para mim é mais fácil aprender. Ah, será que é lendo? Será que é ouvindo? Será que é escrevendo? Será que eu preciso, né, colocar realmente ali a mão na massa para escrever? Porque, assim, existem várias formas, né, de aprender. E que eu vejo que às vezes a gente fica muito limitado também só em uma. Então, assim, Sim. como é que eu vou estudar para a prova? Vou passar marca-texto, né? Uhum. E daí, quando chegar lá na hora, eu vou reler aquilo ali. A gente não vai aprender dessa forma, entende? Então, a gente tem que, assim, né, o que eu posso fazer? Posso colocar essas informações no mapa mental, eu posso realmente, né, estudando um pouquinho por dia, que vai fazer muito mais sentido para mim, que eu vou, né, conseguir. O conhecimento é como se fosse uma parede de tijolos, né? A gente Uhum. vai construindo ele à medida que a gente vai sedimentando. Só que se a gente tem uma base fraca, né, se a gente realmente não aprendeu ali aquela base, vai tudo desmoronando. Então, né, até isso, assim, é bacana da gente poder pensar, né? Como que eu aprendo, assim, quem sou eu, né? O que que eu quero buscar de conhecimento, assim. Então, por exemplo, né, eu até, quando me tornei mãe, fui buscar conhecimentos que faziam sentido para mim enquanto mãe, né? Sim. Então, assim, o que que eu tenho que saber? Porque às vezes eu vejo que o pessoal, né, se prepara, mulheres, assim, acabam se preparando às vezes muito para o parto, só para o parto. E Sim. depois, né, tudo que vem, assim, dos desafios ali de diários e tal. Então, né, tem uma série de coisas aí que faz sentido da gente conseguir pensar, mas que a gente, né, só vai realmente ter clareza nesse processo se a gente se conhece, né, e daí se a gente sabe o que que é relevante para a gente buscar de informação, né? Porque Sim. daí realmente assim, por exemplo, esse exemplo de manhã, eu quero saber isso, então, né, vou buscar essa informação. Também É. ir um pouquinho atrás, né, desse conhecimento, assim. Não Uhum. ficar muito esperando ali só vir, né? E até porque, assim, né, Paty, quando a gente fala também em aprendizagem, a gente tem, né, uma coisa que é relevante, é a gente abrir um pouquinho a mente. Porque se a gente Uhum. pensa em dimensões da aprendizagem, né, a gente vai ter ali o que é o meu conhecido conhecido. Né? Então, meu exemplo aqui de ser mãe, né? Ah, Uhum. eu sei que eu preciso, sei lá, aprender a trocar uma fralda, aprender uma coisa básica, assim, aprender a fazer mamadeira e tal. Ok, isso eu, né, Uhum. sei que eu preciso aprender. Eu vou ter ali um conhecido desconhecido, né? Que processos que eu sei que tem algum processo de desenvolvimento infantil que está acontecendo com ela ali. Então, alguma coisa, né, que eu não conheço, mas eu sei que existe aquele conhecimento. E tem um nível de conhecimento que seria o desconhecido desconhecido. Então, que a gente nem sabe ainda que existe, mas que pode fazer total diferença na nossa vida, sabe? Então, por Sim. exemplo, assim, comunicação, né? Super importante. De repente eu nem sei que existe, né, a comunicação não violenta. Eu nem sei que aquilo ali pode, né, trazer tantos benefícios ali para minha vida. Então, um desafio que eu vejo às vezes é também a gente poder abrir um pouquinho a mente, né, para poder buscar conhecimentos assim que façam sentido para a nossa vida prática diária, que seria a nossa terceira dica, né, que é assim realmente a gente poder abrir a mente para poder pensar nesses novos conceitos, né? Para a gente poder realmente pensar um pouquinho nisso ali. E daí, além disso, né, Paty, que eu vejo assim, ok, então sei que eu preciso isso, né? Como é que eu consigo fazer, me programar então para fazer uma rotina de estudos, né? Para Uhum. colocar isso como se fosse um hábito na minha vida, né? Porque se a gente não tiver ali o hábito, vou esperar que um dia eu vou acordar super inspirada para estudar. Não acontece, né? Então, a gente tem seria importante, né, de que aquilo que a gente vê, né, que fez parte do nosso processo de autoconhecimento, que é relevante, né, para a gente aprender, que a gente não ficou com a visãozinha só focada ali, mas que a gente abriu a mente, né? E como que eu coloco isso aí na minha vida, no meu dia a dia, assim. Então, faz mais sentido, por exemplo, eu estudar 10 minutinhos por dia do que eu estudar talvez 4 horas só num dia inteiro, porque eu não vou tendo Uhum. aquilo, né, que a gente chama que vai
sedimentando ali o conhecimento, né? Então é muito relevante a gente poder pensar sobre isso também. E assim, que ferramentas então que eu posso, né, ter para isso, assim? A gente tem vários cursos livres que oferecem assim conhecimento fantástico, né? Então a gente tem o Coursera, tem um monte, né, de cursos assim super legais, um pessoal muito qualificado, assim, que consegue, né, estar contribuindo, que é gratuito, né? Que se realmente assim, tu precisar, for, né, importante para ti o certificado, tu faz ali um processo, né, que daí consegue adquirir, mas que tu não, né, não precisa ter o pagamento para poder assistir o curso. Tu tem alguns cursos, né, na Udemy, a gente tem o próprio YouTube, né, o YouTube de educação também. E até a própria Pluri, né, Paty? Imagina, assim, quanto conhecimento riquíssimo, né, que traz, que compartilha, assim, de coisas super relevantes para a vida, né, e que está sendo compartilhado de uma forma, né, tão bonita, tão bacana, por todos os plurimestres, né, que compartilham, por vocês que, né, oportunizam todos esses momentos, assim. Então, ferramentas existem bastante, né? Mas eu não gosto de curso online. Aí é bacana, de novo, a gente ampliar, né, abrir essa nossa forma de aprendizado. Eu, para mim, assim, vejo que faz muito sentido, porque, né, a pessoa fala algum termo que tu não entendeu, tu consegue dar um pause, tu consegue buscar informação, tu consegue, né, ir fazendo ali um mapa mental de forma paralela. Então, é lógico, presencial é ótimo, né? A gente vai ter interação, a gente, né, tem essa riqueza toda de construção coletiva, de interação, mas assim que a gente não consiga, não precise também ficar, né, só restrito. Só vou aprender se eu fizer um curso quando tiver de forma presencial. Não, tem um monte de conhecimento disponível, né, na internet, que é bacana a gente conseguir. E dá para usar a criatividade também, né, Maitê? Porque às vezes, por exemplo, você faz um curso online e você pensa assim, poxa, mas eu queria interação com os meus colegas, eu queria trocar. Sim. Você pode fazer um grupo com seus colegas, pode chamar o pessoal para fazer um grupo paralelo e vocês discutirem. Mas eu quero praticar. Sim. Nada impede de você praticar. Você pode praticar e até compartilhar com as pessoas através de um vídeo o fruto da tua prática. Então, assim, a gente também tem que ter criatividade. Mas apareceu uma palavrinha aqui no meio dos comentários, né? E veio bem da Lídia. E aí eu acho que essa palavrinha, ela se encaixa bem numa das coisas que você falou, numa das dicas que você falou aí, principalmente na hora que você vai organizar um tempo para você estudar, etc e tal. Tem que ter disciplina, Maitê. Então, assim, é mais importante, né, tu criar o hábito do que necessariamente a disciplina, sabe? Porque no sentido de, assim, força de vontade, ela não é ilimitada, né? E a força de vontade, ela também vai muito de acordo, né, com o nosso dia, ela vai esgotando ao longo do dia. Então, às vezes, tu vai acordar super empolgado, já acontece alguma coisa lá no final do dia, tu já vai estar super cansado, né? Então, assim, a disciplina, eu só fico com receio que às vezes vem assim dependendo da pessoa, pode vir com peso, sabe? De sou disciplinado ou não sou disciplinado. Tipo, se eu não sou disciplinado, eu não vou conseguir me disciplinar. Então, acho, né, muito bacana, assim, lógico, né, a gente precisa de disciplina para construir o hábito, mas de daí poder, né, ressignificar ou significar para isso, assim, para a gente conseguir, inclusive, né, ir colocando isso na nossa prática diária. Então, por exemplo, assim, todo dia eu acordo e eu faço café, né? Vamos supor, a primeira coisa que eu acordo eu faço café e tal. Eu posso tentar fazer um contrato, né, comigo mesmo, que até eu ia trazer isso de dica também, né, que seria o contrato de Ulisses ali que se fala, né, de ele foi passar lá pela sereia, se amarrou no mastro, para a gente poder realmente, né, concluir aquilo ali. Então, de repente, assim, eu só vou tomar o café depois que eu ler 10 páginas desse livro, depois que eu ler 5 páginas desse livro, depois que eu fizer tal coisa, sabe? Então, tu vai empilhando esses hábitos, assim, e daí te ajuda
a construir essa disciplina. Eu vejo que é uma coisa que anda muito junto, sabe, Paty? Sim. Muito junto, assim. Na verdade, o que eu percebo é que as pessoas têm mais dificuldade, eu vou falar por mim mesma, de começar. Então, assim, na verdade, é o pontapé inicial. Então, quando você fala assim, poxa vida, eu vou pegar, eu vou ler um livro. Coloca o livro do lado da tua mesa de cabeceira, sobre a tua mesa de cabeceira. Antes de dormir, abre o livro e fala assim, eu vou ler um parágrafo. Entendeu? Daí a pouco, claro, tem dias que você vai ler um parágrafo, tem dias que você vai ler um capítulo, tem dias que você vai ler meio livro. Então, assim, o fato de você se propor e transformar isso num hábito vai reforçando, né? E aí a disciplina que a Lídia trouxe no sentido de discípulo de si mesmo, autorresponsabilidade, é você, inclusive, saber o tamanho do acordo que você vai fazer. Não é eu vou sentar aqui e vou ler um livro. Eu vou sentar aqui, eu vou ler 10 páginas, eu vou sentar ali, aqui eu vou ler um capítulo, eu vou sentar aqui, eu vou ler uma folha, uma página. E aí, à medida que as coisas vão acontecendo, quando você notar, você está sentando ali e está lendo um livro inteiro. E super fácil, e nem perceber o que está acontecendo, né? E aí as pessoas vão olhar para você e falar, nossa, você é tão disciplinado. Não, você é uma pessoa que se conhece, você é uma pessoa que tem ali, né, um desejo de fazer algo, que se propõe a fazer algo, assume um compromisso com você mesma, respeitando, obviamente, né, a sua situação atual. Uma mãe de um bebê pequeno não vai se propor ficar 4 horas sentada assistindo um curso. Ela não vai ter esse tempo, talvez. Né? E aí a gente tem que ver ali dentro da nossa possibilidade. Fantástico. Maitê, você vai querer complementar? Porque eu queria te fazer mais uma pergunta. Não, só ia comentar que é perfeito, Paty. Todas essas colocações, né, que tu fez é exatamente isso, assim. Tem um livro muito bacana também que chama Hábitos Atômicos, né? Que ele traz isso, assim, são pequenas transformações que a gente coloca na nossa vida, né, e que vão levar, assim, a resultados exponenciais. Então, não precisa, né, começar já, né, grande, ou querer já começar com uma meta muito desafiadora. Começa com coisas que encaixem na tua vida, né, mas, de novo, assim, que daí façam parte da tua intencionalidade, né, do que tu quer fazer, o que faz sentido para ti, que tenha, né, tudo isso muito, de uma forma muito congruente, né? Muito alinhada. Isso que eu acho que é o desafio, né? Sim, acho que o maior ter essa clareza, assim. Exatamente, é você saber por que você está fazendo aquilo. O que você espera obter daquele curso. Por que você está estudando determinado... Eu li o livro Hábitos Atômicos e eu li justamente porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de estabelecer determinados... Vou me considerar uma pessoa indisciplinada. Então, eu li o livro justamente com esse objetivo, de aprender a estabelecer hábitos para eu conquistar os objetivos, fazer as coisas que eu gostaria de fazer atividade física, tomar água, me alimentar adequadamente, ler mais, entendeu? São coisas que no final da vida, quando você olha para trás, você fica feliz com aquilo que você está investindo em você mesmo. É muito legal. Sim, muito legal. Perfeito, Paty. Maitê, e o que eu queria perguntar? aproveitar o último restinho aqui e eu queria que você conversasse um pouco para a gente o que você acredita que seria o papel das empresas como empregadoras em relação aos funcionários no contexto do lifelong learning. Sim. Paty, assim, ó, eu fiz recentemente, né, um projeto de lifelong learning em uma empresa, referência, né, no seu segmento, com uma equipe, e lá a gente buscou, né, fazer todo esse processo, assim, então, pegar desde autoconhecimento, né, através de um assessment, através de um perfil comportamental, mas não restrito naquilo, né, de uma forma mais ampla, enfim. E daí a gente conseguiu trabalhar, né, ao longo desses meses, a gente começou em maio até agora, né, em dezembro vai ser o nosso último encontro, temas, né, que fizessem sentido para o desenvolvimento, né, pessoal e profissional dessa equipe. Mas a gente fez isso assim, então,
de uma forma, né, que a gente foi construindo esse conhecimento. Então, a gente foi compartilhando alguns materiais, né, ao longo desses meses, assim, daí quando chegava nesse momento de encontro, né, a gente fez esses encontros virtuais, a gente conseguia discutir sobre o que a gente, né, tinha aprendido, assim. Então, o que eu vejo é muito, assim, das empresas, né, poderem olhar os funcionários, né, com uma visão de ser humano integral, né? Então, assim, hoje em dia eu vejo que não cabe mais essa coisa de, tu tá com um problema, né? Deixa ali do ladinho de fora e entra e depois, né, sai e pega ali. As pessoas são uma só, né? Então, elas vão vir inteiras, assim. Então, que a gente possa ter essas ferramentas, né, para a gente desenvolver realmente essas pessoas, assim. Então, o que a gente pode propor, né, de lifelong learning num processo empresarial? A gente pode pensar realmente em coisas, né, nesse sentido. Então, trabalhar essas habilidades do futuro. A gente trabalhou inteligência emocional, trabalhou psicologia positiva, trabalhou produtividade, né, as soft skills ali, como essas habilidades comportamentais, mas muito com um foco de o desenvolvimento da pessoa como um todo, né? E daí pensando também, Paty, numa visão assim, ó, de carreira em T. Não sei se, né, você já ouviu falar sobre isso, o pessoal, né, que tá vendo a live, mas que Explica é pra assim, gente. a gente é mais ou menos assim, a gente vai ter um aprofundamento, né, em algumas coisas que façam sentido para nossa profissão, para nossa prática, né? Então, por exemplo, sou psicopedagoga, eu tenho que entender de processos de ensino e aprendizagem, né? Mas basta eu só entender profundamente sobre isso? Não, eu preciso entender, né, de inteligência emocional, de empatia. Então, assim, a gente vai ter, né, no pilar do meio ali, assim, essas questões que são mais principais, né, dessas habilidades técnicas ou comportamentais, o que faça sentido, né, para minha prática profissional, mas eu posso ampliar ali para o ladinho, né, de ir pensando essas coisas que não preciso ter um conhecimento tão aprofundado naquilo que é a minha expertise, né, que é a minha especialidade, mas que eu possa ir realmente ampliando também, porque são coisas, né, que fazem sentido no meu dia a dia ali de eu estar trabalhando. Então não adianta, lógico, eu tenho um conhecimento muito superficial em várias coisas, né? Eu não vou ser um especialista, eu não vou conseguir aprofundar aquele conhecimento, mas também não adianta, né? Eu sou expert nisso aqui só, mas daí não consigo, né? Quantos professores às vezes a gente vê assim que a pessoa é muito boa naquilo que ela entende, mas que na hora de transmitir o conhecimento fica mais difícil, né? Sim. Porque não tem essas habilidades ali pro ladinho, assim. Então a gente pode, né, pensar em um programa de desenvolvimento, a gente pode, né, pensar em assessments, né, em essas análises assim de perfis comportamentais, até para ver de repente, né, se essas pessoas estão alocadas no melhor local que poderiam estar, né? Então às vezes tem pessoa que para aquilo que está desempenhando, né, tem um potencial muito maior de repente para outra área. Só que a gente também só consegue ver isso se a gente parte de autoconhecimento, né? A gente pode então também pensar nessa questão. Eu só fiquei assim, é porque o meu horário de sono daí ficou preto e branco o meu celular aqui. Mas eu tô colorida ainda aí, né? É o seu horário de sono e seria o horário de sono da live, mas graças a Deus que o Sim, Instagram não derruba mais a gente. Aleluia! Então pode sim. ficar tranquilo. E daí só a gente, né, pensar também, Paty, num contrato de aprendizagem. Então, assim, aonde, né, que a gente tá agora e aonde que a gente quer chegar e qual que é o caminho que a gente tem que percorrer, né? Mas, assim, com muita intencionalidade, com muito propósito, né, e com muita relevância, assim, nesse processo que vai ser construído. Então, nas empresas, assim, acho que é um caminho bem bacana para se trilhar, de poder propor esse desenvolvimento para as equipes, né? E se eu Mais ou menos nesse entendi sentido. bem, esse teu projeto, né, que foi proposto para a empresa, ele foi bem forte em cima das soft skills, né? Em cima do Sim, autoconhecimento. E é claro, porque as pessoas que estão dentro da empresa, elas já têm habilidades técnicas, né? E às vezes o que elas são sim, carentes são justamente as habilidades socioemocionais.
E aí que legal, né? Que as empresas, claro que não são todas as empresas, você está falando de uma empresa diferenciada aí, né? Que faz esse tipo de proposta, Sim, enxergam isso e conseguem ofertar para o funcionário sim, oportunidade, e é uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo o funcionário vai ser mais produtivo, o funcionário vai trabalhar mais animado, ele vai se sentir mais empoderado, ele vai conseguir ter um relacionamento melhor com os colegas, né? Ele vai conseguir gerenciar melhor o tempo, ele vai conseguir se comunicar melhor. Olha como é rico esse tipo, é realmente um lifelong learning. Não acaba nunca o nosso sim. aprendizado, é muito legal. Sim, e foi muito bacana, assim, por exemplo, no dia que a gente estava falando sobre as soft skills, que daí a gente trouxe um pouquinho dessas habilidades do futuro, né? Então, tinha lá inteligência emocional, comunicação e tal. E daí, assim, tinha, né, uma pessoa da equipe tinha passado por uma situação desafiadora naquele dia, e assim, ó, ela teve que usar todas essas habilidades naquele dia, sabe? Para poder lidar de uma forma mais assertiva, né, com aquela situação que tinha acontecido. Então, o que eu vejo assim, né, Paty, também, que às vezes a gente fica, principalmente quando a gente fala um pouquinho dessas habilidades mais comportamentais, que parece que é uma coisa muito distante da nossa realidade, mas que ela tá o dia todo ali, né, que faz total diferença, assim, para gente, para nosso equilíbrio emocional, né, para nossa inteligência emocional, assim, então é muito isso, assim. Então, queria até aproveitar, deixar aqui um convite, agora em 2021, né, eu vou estar desenvolvendo uma oficina de inteligência emocional para crianças, né? E também para um grupo de Legal. pais no meu espaço de atendimento. Então, em breve a gente vai ter mais informações. Então, tá todo mundo super convidado Ah, pessoal, para olha aí. participar. Sigam aí a Maitê no Instagram dela, tá? Com certeza a Super Rô vai compartilhar aqui embaixo o teu Instagram, né, para facilitar para o pessoal. E não Tá deixem de ótimo. aproveitar a oportunidade aí de conhecer mais o trabalho da Maitê, que é fantástico mesmo. Olha aí, tá cheio de gente te agradecendo, Maitê. Eu acho que foi riquíssima a Obrigada. nossa conversa. A gente podia ficar aqui conversando horas e horas e horas, porque lifelong learning realmente é um assunto aí apaixonante. Nós já conversamos um monte, né? E foi Sim, fantástico. sim. Olha aí, ó, a Rô compartilhou. É arroba praticare Praticare psicologia. psicopedagogia. 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 Isso. Arroba Tudo praticare junto. psicopedagogia. Não é isso? Isso. Aí, ó. É isso mesmo. E aí, gente, foi E lindo. Fala mais, pode falar. imagina, Paty, não, eu que queria agradecer, né? Assim, que nem comecei falando disso, né? Finalizar assim a Pluri fantástica, né? Traduz assim totalmente essa essência, né, do lifelong learning, trazendo conteúdos, né, super alinhados assim mesmo para esse aprendizado para a vida, né? Que a gente às vezes não vai ter em educação formal, que não vai ter em outros momentos, né? É um assunto realmente apaixonante, assim, acho que foi bacana aqui que a gente conseguiu ampliar um pouquinho, né, não ficar muito só naquele viés de empresa, que às vezes a gente fala, lifelong, lifelong, mas Uhum. de aprendizado para a vida mesmo, e também fico super disponível, né, se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa e tal, alguma ferramenta, alguma indicação de material, fica super à vontade que vou estar bem disponível para poder enviar ali o que for solicitado e tal. Legal. É Gente, isso. aproveitem. Essa pessoa é uma biblioteca em forma com células humanas. Ela sabe Ai, capaz. muito. Ela realmente tem o amor ao aprendizado entre as 5 top forças de caráter. E ela é muito. É uma pessoa muito. Ela compartilha, muito generosa com o conhecimento dela. A Maitê explica de uma forma muito simples. Ela dá altas dicas de como educar crianças. Ela tem umas que são fantásticas, ela Sim, já compartilhou algumas, eu acho assim, sensacionais. Então, assim, não deixem de imagina. seguir a Maitê, não deixem de aproveitar ela, que ela é realmente uma pérola e é um diamante do conhecimento. Ah, Maitê, imagina, Paty. Eu que agradeço muito, todas as palavras. muito obrigada. A nossa live vai ficar gravada no IGTV e nós vamos colocar também no Instagram, no YouTube da Pluriversidade.
Então, assim, Tá legal. compartilhem com quem vocês acharem que vai gostar de aprender um pouco mais desse tema, vai ouvir e vai se interessar. E tá todo mundo convidado. A gente vai ter o Plurifestival agora em dezembro. Sim. Então, pessoal, não deixe de aproveitar, vai estar imperdível aí. Vocês vão amar uma sexta e um sábado à tarde e à noite, só para a gente ter muito conhecimento compartilhado de uma forma muito gostosa. Que delícia, vai ser show. Maitê, gratidão enorme a você. Muito Obrigadão, obrigada. eu que agradeço. Uma alegria estar aqui com vocês. Boa noite, Paty. Boa noite, pessoal da Pluri. Obrigada a todo mundo que participou. Um beijão no coração de vocês. Tamo junto. Até mais. Tamo junto. Tchau, tchau.